Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Possível reforço do Corinthians. É um possível reforço do Corinthians, desde que o Timão pague o transferban. O Corinthians está de olho em Dieguinho, volante e lateral direito do Ceará. Eu conto para vocês os detalhes aqui no Sereto News. E tem também a rescisão de contrato com o lateral direito Fagner, já está confirmada. E o Maicon, o Atlético Mineiro tenta tirar o Maicon do Corinthians. Timão ou Galo? Para onde vai Maicon? O capitão do Corinthians. É agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Feliz ano novo, 5 de janeiro, seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, semana importante para o Corinthians. Domingo tem estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Com presença do público, o Corinthians conseguiu reverter a punição da Federação Paulista de Futebol, então os torcedores estarão presentes. Faça a inscrição no canal do Sereto, chega mais comigo, que eu vou trazer as informações, inclusive de possíveis contratações para o Corinthians, a questão da rescisão do Fagner, a história do Maicon. O Atlético Mineiro tenta tirar o Maicon do Corinthians, mas o Corinthians fez uma nova proposta para o Shakhtar Donetsk para a permanência do Maicon. Deixe o seu like, que é muito importante, e é claro que eu vou falar da Gringo, do Gringo, né? O melhor amigo do motorista é o Gringo. Agora, em janeiro, tem o IPVA da sua moto, do seu carro, multas atrasadas, licenciamento, tudo muito complicado, né? A questão financeira, mas se você baixar o aplicativo do Gringo, você vai ter a oportunidade de resolver tudo isso em até 12 vezes sem juros. Baixe agora mesmo, eu vou deixar o link do aplicativo no comentário fixado desse vídeo e também na descrição do vídeo. IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Acelere com o Gringo e resolva tudo. Baixe o aplicativo agora mesmo. O Gringo é o melhor amigo do motorista. Bom, deixa eu começar falando então dessa possibilidade de contratação do Corinthians. Sempre lembrando que o Corinthians tem que pagar o transferban. Se não pagar o transferban, tanto o transferban da FIFA, que é de 40 milhões de reais, o transferban do Santos Laguna, né, em relação ao Félix Torres, quanto o transferban da CBF, que ao todo a dívida é de 73 milhões de reais, mas isso está parcelado e o Corinthians está devendo algumas parcelas. Se não pagar o transferban, o Corinthians não pode contratar ninguém. A janela de transferências abriu hoje, dia 5 de janeiro. Tá todo mundo contratando, né? A gente vê no noticiário, os clubes estão se mexendo, os clubes estão contratando, falta o Corinthians agora contratar jogadores. O Corinthians precisa de jogadores para a temporada, é uma temporada complicada, tem Libertadores da América, então o Corinthians... O Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, já disse que o Corinthians não terá grandes contratações, porque não tem dinheiro para isso. Tudo bem, mas o Corinthians precisa de algumas contratações, né, para reforçar o elenco. E o Corinthians está com interesse na contratação do volante Dieguinho, que é do Ceará. Foi rebaixado com o Ceará. Tem 30 anos. O interessante é que ele joga de lateral direito também joga de lateral direito, que é uma posição carente do Corinthians. Ele foi titular em 31 dos 32 jogos disputados na campanha do Ceará, que acabou em rebaixamento. Então, o Corinthians tem interesse, ele tem contrato com o Ceará até dezembro de 2026. Seria o perfil de contratações que o Corinthians está buscando. Não é uma grande contratação, mas é um jogador que pode quebrar o galho de volante e pode quebrar o galho de lateral direito, tendo em vista que o Corinthians precisa de um lateral direito reserva para o lugar do Mateuzinho. Mas tem que pagar o transferban, senão não vai conseguir contratar ninguém. Enquanto isso, o Corinthians conseguiu resolver a questão do Fagner. Isso é uma boa notícia.
a rescisão de contrato com o Fagner está resolvida. Isso porque o Corinthians vai economizar dinheiro. É isso mesmo. O Fagner não é mais jogador do Corinthians e ele agora vai assinar um outro contrato com o Grêmio. Segundo a diretoria do Corinthians tem dito nos bastidores, o Corinthians vai ter uma economia de 8 milhões de reais entre salários e multas que o Fagner teria a receber até o término do contrato. Então, é uma economia de 8 milhões de reais. Com 8 milhões de reais, você pode fazer a contratação de outro jogador, né? O Corinthians precisa de um lateral direito reserva, mas o Dorival Júnior não quis a permanência do Fagner. O Fagner vai voltar, vai ficar mesmo no Cruzeiro, vai permanecer no Cruzeiro, só que dessa vez o Corinthians não vai ter que pagar por parte do salário. O Corinthians estava pagando parte do salário lá no Cruzeiro, e isso ficava caro para o Corinthians, mesmo o jogador emprestado, e o Corinthians tendo que pagar parte do salário. Agora não, rescindiu o contrato, o Fagner terminou o ciclo dele do Corinthians, não faz mais parte do Corinthians, foi um dos laterais direitos mais vitoriosos da história do Corinthians. A torcida gosta muito do Fagner, mas agora ele vai seguir a vida jogando mesmo no Cruzeiro. E agora eu vou tentar explicar a história do Maicon, porque o Atlético Mineiro entrou na parada. O Atlético Mineiro quer a contratação do Maicon. Estava tudo certo entre Corinthians e Shakhtar Donetsk pela permanência do Maicon no Corinthians. O Corinthians tinha oferecido 2 anos de contrato pela permanência do Maicon, até 2027, portanto, com 50% dos direitos econômicos para o Shakhtar Donetsk numa possível venda futura. O Shakhtar Donetsk teria 50% dos direitos econômicos. Só que acontece o seguinte, o Atlético Mineiro entrou na disputa oferecendo 3 anos de contrato e os mesmos 50% dos direitos econômicos. Ofereceu, portanto, 1 ano a mais para o Maicon. O Corinthians, então, com medo de perder o Maicon, que é um jogador da confiança do técnico Dorival Júnior, ele é capitão do time do Corinthians e titular absoluto no time do Dorival Júnior, o Corinthians fez a mesma proposta do Atlético Mineiro, igualou a proposta do Atlético Mineiro, fez a proposta de 3 anos de contrato para o Maicon, pela aquisição definitiva junto ao Shakhtar Donetsk, e mantendo aí os 50% dos direitos econômicos para o clube da Ucrânia. Agora é o seguinte, agora está na mão do Shakhtar Donetsk, lembrando que o Corinthians ainda possui uma dívida de aproximadamente 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões e meio de reais, com o Shakhtar pelos últimos empréstimos do Maicon. O Corinthians tinha que resolver essa questão dessa dívida aí, né? Porque pode pesar para o Shakhtar Donetsk essa questão da dívida na hora da negociação. Então agora vai depender do Maicon, vai depender do Shakhtar Donetsk, para onde vai jogar o Maicon na temporada 2026. Corinthians ou Atlético Mineiro? É um jogador da confiança do Dorival Júnior, tanto é que ele é capitão do time. Então seria um desfalque muito considerável. 3 anos de contrato, eu acho muito. O Maicon tem lá já 30 anos, né? Mas é o que se pode fazer agora. O Corinthians dificilmente vai conseguir contratar um jogador para o lugar do Maicon. Então, o Corinthians dificilmente vai conseguir contratar jogadores nessa janela, por causa da questão do transfer ban. Então, a intenção do Corinthians é manter os seus principais jogadores, e o Maicon é um deles. O Maicon é titular absoluto. O Yuri Alberto continua na Itália, resolvendo a questão do passaporte italiano. O Martinez continua na Venezuela, resolvendo a questão do passaporte venezuelano, né? E o Corinthians continua treinando para o jogo de domingo contra a Ponte Preta. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, compartilhe o vídeo no grupo de WhatsApp dos amigos,
Que mais? Faça parte do clube de membros, que é sempre importante, e fique ligado no Gringo, porque é o melhor amigo do motorista, grande oportunidade para você. Baixe o aplicativo agora mesmo. O link do aplicativo está nos comentários fixados do canal e também na descrição deste vídeo. IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Acelere com o Gringo e resolva tudo em até 12 vezes sem juros, tá bom? Volto com mais notícias do Corinthians para você. Tchau. Vai, Corinthians!